Como vimos, eu fiz uma pendulação a respeito de Judas Iscariote. Veja bem, repare em três coisas. Primeiro, um dos papéis deu sim, eu botei para a direita, e o não botei para a esquerda. No final eu botei, claro, escrevi sim e não, para não confundir, e eu vou fazer o comentário. Segundo, não sei se deu para reparar, a imagem turvou, embaçou. Isso quer dizer, como é uma resposta, vamos dizer assim, perguntas voltada ao tempo de Cristo e com respeito, e para entender essa resposta melhor, a cada resposta que foi dada aqui, assim, não, vai confirmar os meus pressentimentos e a história. Eu acho que a única forma verdadeira, quando você é radiestesista, principalmente essas histórias aí que tem, sei lá, 5, 10 versões da mesma coisa, e até hoje ninguém sabe da verdade, o certo é uma incógnita, quem tem o seu mecanismo de achar a verdade, no meu caso a radiestesia, o pêndulo, vai me confirmar essa história. Eu tenho conhecimento, mas estou confirmando esse conhecimento. E vamos ver se esse conhecimento e essa pendulação bate com a intuição, bate com os sonhos, bate com os desdobramentos, viagem astral, né, para essa época e tudo mais. Né? A terceira, a pergunta que estava no sim, eu misturei de novo nas perguntas. Caiu no não. Pode reparar o que? Você que está começando agora, que quiser usar esse método do papelzinho para não influenciar quando é uma autorradiestesia, é você confirmar, demorar bem, uns 5, 10 segundos, para confirmar o sim, sim, não, não. Não é fazer assim, não, ele deu não e puf, passar para outra. Ah, deu sim, puf, passar para outra. Em 1, 2 segundos, não. Espera uns 7, 8, 10 segundos para confirmar. Aí o que eu fiz? Certo? Eu confirmei o lado direito sim, o lado esquerdo não. Quando eu fui confirmar todos do lado esquerdo, o pêndulo não parou de rodar. Eu perguntei, todos que estão aqui nesse sexto são não? Ele rodou, e eu já senti. Ele não me deu uma resposta, porque tinha um sim ali dentro, então eu tinha de mudar a pergunta. Por um acaso, tem um sim misturado nesses não? Aí ele me disse sim, que tinha. Eu confirmei 1 a 1 e bateu que era sim. Certo? Então vamos de fato ver aqui qual a sua resposta e o meu entendimento, a minha interpretação. Eu acho isso importante, tá? Porque a gente filtra uma história que a gente escuta. Toda história tem várias versões. Então é preferível. Tem gente que acredita numa versão aí absurda, infantil, caótica, absurda. Problema. Bota fé demais, mas não é uma fé racional. Talvez uma fé pulsionada por alguém, por alguma coisa. E se não for assim, numa fé de cegos guiando cegos, não funciona para ela. Fazer o quê, né? E ela, claro, que não está preparada ainda para ser uma diferente na multidão, né? Ela caminhar com o seu entendimento, mas dentro da fé dela, do entendimento dela, uma coisa pura e verdadeira. Do que acreditar em muita fantasia, uma coisa absurda, que não faz sentido. Essa história dogma é assim. Minha filha, essa é a história, minha filha. Acredite se tiver fé, se não acredita, você não tem fé.
É uma idiotice encostar uma pessoa na parede, ou por não saber da verdade também, ou porque foi educada assim, estudou assim, o dogma foi assim, vai passar para o dogma. Porque também não pode deixar a pessoa pensar muito não, né? Se deixar a pessoa pensar muito, nesse caso aí, alguém sai perdendo, né? Alguma instituição sai perdendo, né? Você já entendeu? Então a pergunta é sobre Judas Iscariotes na época de Cristo, na questão lá do que aconteceu na vida deles lá. Então, essa é a verdade para mim, pode ser essa verdade para você. Se não for, ao menos vai servir para uma coisa, você refletir, ok? Então, vamos para o sim. Então a pergunta que eu fiz, eram para ser 10 perguntas. Deu cria aqui, apareceu mais 13. Olha o número esotérico aqui. E as imagens, repito, né, embaçaram. Quando a imagem começa a embaçar, tem alguma influência nessa questão espiritual aí, tem algum espírito atuando nessa questão. Aí você vai perguntar, pô, espírito negativo, né? Espírito positivo? Vamos aqui, essa pergunta é bom para refletir. Verdade pode ser para mim, verdade pode ser para você, não pode ser uma verdade para você, continua na sua verdade, mas não importa. Eu quero comentar aqui a respeito dessa questão. Então vamos lá. As moedas que Judas recebeu foi rejeitada por Judas? Sim. Ele não recebeu aquelas moedas como pagamento. Sim, não, mas tem mais perguntas a respeito disso, tá? Vamos lá. No 5. Judas, quando entregou Jesus, estava obsidiado? Sim. O espírito obsessor estava ali, mandando ver em cima de Judas, né, para fazer o mal, né? Existe o Evangelho segundo Judas? Sim, existe. Ele deve ter escrito lá o que ele conviveu na época de Cristo, a história dele, a visão dele, a verdade dele. Eu sei que existe isso aqui. Quem estiver interessado, é só procurar, só pesquisar. Só tomar cuidado com o autor, né? Tem que tomar cuidado com o autor, porque tem um autor aí que só for amilismo, ele bota além do que ele achou, um pergaminho aí perdido na vida, ele bota além, ou ele começa a deturpar, né, por alguma razão, seja ela financeira, seja ela para piorar a guerra, seja ela para confundir, seja ela para vender mais livro, para fazer o número 2, enfim. Temos que, quem se interessa por esse assunto, cair em cima dessa pesquisa, ver a verdade quando a verdade tocar em você, sabe? A verdade tem que tocar em você, não é sair por aí acreditando em Papai Noel, né, em Branca de Neve, Super-Homem, essas coisinhas não. Né? Você está grandinho e acredito que se está nesse canal, já tem alguma consciência mais plena. Sim ou não para essa pergunta? Vamos lá, no sim. Judas traiu Jesus? Diz que sim. Vamos para o não. Não. No não. Espera aí, mas esse... Agora eu vou fazer uma pergunta aqui no Judas traiu Jesus. Sim ou não para essa traição, pergunta? gente, pode entrar outra questão. Será se Judas traiu Jesus ou Judas traiu Jesus com uma outra situação? Que me bateu uma outra situação aqui, tá? Então, pergunta aqui o pêndulo, se essa questão de traição sim ou não? de Judas a Jesus foi não. que está na história, da Bíblia. Está dizendo que não. Foi uma outra questão, outro tipo de traição. Tinha a ver com mulher? Tinha a ver com mulher. Você quer dizer que era Maria Madalena?
Não. Sim Era ou não outra para essa pergunta? seguidora de Cristo? Apóstola de Cristo? Um acaso? No caso, era alguma conhecida de Cristo? Parente de Cristo? E Jesus se sentiu traído pelo Evangelho, né? Pela missão, pela questão, vamos dizer assim, castra, né? Desapegos a materiais. Sim. Então veja aí. É tipo assim, né? Gente. Sim ou não para essa pergunta? Para essa missão, nós não vamos apegar dinheiro, não vamos apegar família, não vamos apegar amor, vamos estar desapegados. No caso aqui, Judas, no caso, a traição, a princípio aqui, foi que traiu esse princípio. Sim. Isso tem muito ainda aqui, né? Porque sempre falo aí nos meus vídeos, quando é possível, eu coloco isso, né? A gente só faz a passagem, a gente só faz o desencarne em paz quando não há apegos. Não há apego pela família, não há apego pelo carro, não há apego pelo emprego, pelo dinheiro, pela empresa, pelos filhos, pela amante, pela mulher, por nada. Você está livre e solto para fazer a passagem. Agora, quando isso está dentro, apegado do cidadão, ele vira uma alma penada aqui, perturbando e acaba virando obsessor. Então, nesta pergunta, o esclarecimento para mim foi dado, foi esse. Agora vamos para o não, que também vai, né, dentro do entorno desse conto, dessa história, desse capítulo da vida. Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas Iscariote? Diz que não. Sim ou não para essa pergunta? Por que isso? Porque tem livros aí, até espírita, que afirma que o Judas, Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas. Então aqui está dizendo que não foi. Posso até perguntar se foi de outra personagem da história. Sim ou não para essa pergunta? Importante. Ele foi a encarnação de outra pessoa importante na história? Não, né? Ele encarnou. Uma pessoa comum. Não. Dentro da missão do Evangelho. Como, por exemplo, um padre. Sim. Isso aí. Não sei porque os espíritas chegou a essa conclusão que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas. Até explico por quê. Porque tem a ver com a história da traição de Jesus. Mas aqui, para mim, sim ou não para essa pergunta? Que Judas não traiu Jesus nessa condição. Então, cria-se aí uma polêmica, e cada um acredita no que quiser. Para mim está fazendo mais sentido, e claro que ele ia encarnar como um padre, um sacerdote, alguma coisa para divulgar aquilo que faltou nele ser divulgado, né? Muito bem. Judas foi mal compreendido? Não foi essa a questão. Porque sim ou não para essa pergunta? Nisso abre-se uma questão assim, um fato da época era que Judas queria que Jesus mostrasse o seu poder, que ele é o verdadeiro, que ele era único, porque na história aparecia muitos dizendo que era filho de Deus, muitos profetas dizendo que era vindo do céu, e
caíram, né, não fizeram as proezas e caíram por si em não ser a verdade. Era muita coisa que o pessoal ia, mais Sim um ou não está para essa aparecendo, pergunta? mais um fanático e tal. Né? Então, como Judas viu que Jesus, esse realmente era o Filho de Deus, realmente era, né, o grande Messias e tal, ele queria provar isso, né, para aquela turma, aos sidéquios. E o que ele pensou? Poxa, Jesus não quer ir por bem? Jesus vai por mal. Então ele arrumou um jeito, né, de colocar Jesus numa situação que Jesus teria de fazer algum milagre, alguma coisa, Sim né, ou não para essa pergunta? algum espetáculo para sobressair e mostrar que é verdade. E isso não aconteceu, foi por ralo. Foi aí, por isso que ele não recebeu as moedas, né? Ele não recebeu como pagamento. A ideia dele não foi essa traição que é dada, mas foi de uma forma de mostrar que esse era o cara. Continuando no não. Faz sentido para você? Jesus pediu a Judas que o traísse? Não. Também tem uma história que fala sobre isso, né? E se não me falho, é a última tentação de Cristo. Né? Que ele estava batalhando, estava falando, estava divulgando, mas nada acontecia. O evangelho dele não estava Sim ou não para essa pergunta? do jeito que deveria ir, né? Um sobressalto. E, segundo o filme, o único jeito disso acontecer, ele chegou para Judas e cara, você tem que me trair para o evangelho começar a vingar. E Judas não queria, não vou fazer isso, não sou maluco, não vou fazer, não sou maluco, não quero fazer, houve essa briga. Não. E Judas não fez. Não. Certo? Faz sentido para você? Vamos lá para outro não. Você sabia disso? Existe uma verdade a respeito de Judas? Todos que estão aqui são hoje? não. A resposta é não. A história dele foi simples, curta. Continuando do não. Judas, quando entregou Jesus, sabia do que estava fazendo? Não. Era o que eu acabei Tem de um falar. aí dentro que é assim, Ele não sabia o que estava fazendo. No falei. caso, assim, de traição. Ele estava pensando, ó, o Sim, que né? eu estou fazendo é o que vai acontecer, eu sei que ele vai acontecer. Ele estava nessa linha de pensamento, mas isso não aconteceu. Não aí sabia aqui qual é o sim que veio, entrou como não. O tiro deu errado. Na linha do não, na pergunta, Judas é este? Era parente de Jesus Cristo? Não. Também está na história que parece que ele era primo distante de Jesus. Não. Antigamente não tinha, só tinha o nome, mas não tinha o sobrenome. É este? Então, Jesus ou filho do carpinteiro. Jesus de Nazaré. É este? Aquela pessoa daquele referência daquele lugar. É este? E assim os nomes eram. Não. É este? Fulano de tal, filho de não sei o que. Não. Tem um pai não sei o que, que tem um irmão não sei o que. É este? Não sei o que, não sei o que. Pô, isso, beleza. Porque Judas tinha dois, né? Não. Teve o Iscariotes e É este? Judas Tadeu. Não. Parece que o Judas Tadeu é que foi parente de Cristo. Eu já fiz essa pergunta. É este? Assim, de Judas? Não. Porque então é este? eu tendo focar no Judas que eu estou mentalizando aqui. Fui lembrar de Judas Tadeu agora. Olha aí. Também não foi uma pegadinha, né? Não foi uma pegadinha, não foi nem intenção de fazer essa aqui é o pegadinha. sim. E sem querer aconteceu, falar em pegadinha, sem querer Este aconteceu é o uma sim. coisa aqui, né? Eu tinha botado o papel no sim, aí o papel aqui se misturou, eu peguei o daqui e joguei para lá, faz pergunta e deu não. Depois eu vi aquele negócio, peraí, quando deu um outro sim, eu falei, tinha dois sims aqui. Ué, só tá com um? Olha só como é que são as coisas na rastreria, como é que eles botam pra gente ter a certeza que está fazendo, se você não tiver ligado.
Eu confirmei. Eu sabia que eu tinha pego 2 sim, mas só tinha um, joguei pro não. Todos esses Confirmei. aqui são sim. Se está na mente essa questão, cada um entende confirmando, como quiser. Continuando no não, houve realmente a questão de traição de Judas a Jesus? 4 perguntas sim. Não, realmente não houve a tal da traição de Judas para Jesus. Mais uma vez confirma sim, o que eu penso, o que eu tenho aqui dentro da minha verdade, vamos dizer assim, tá? Para você, meu amigo, vai dar na nossa cabeça, sinto muito, mas é a verdade. Sim, porque, olha, acreditar na história de Adão e Eva, primeiro, aquela sim, história nunca desistiu. Quer acreditar? Acredite. E outra coisa, ela existe como filosofia e simbolismo. A cobra é um simbolismo e a maçã é um simbolismo. Vou parar por aqui porque isso também dá um vídeo. Se você estiver interessado nessa história, na minha história, a respeito disso, você escreve aí embaixo e comenta. Vamos lá. As moedas que Judas recebeu foi pagamento pela traição? Não. Não sei se você percebeu, mas fiz 2 perguntas a respeito dessas moedas. Olha o sentido de uma e olha o sentido de outra. Na primeira, ele foi oferecido as moedas, né, deram a moeda para ele como se fosse um pagamento pela informação, vamos dizer assim. Então ele não quis receber. Mas e ao mesmo tempo, ele aqui, ele não quis receber as moedas. Ou então ele não recebeu as moedas, confirmando quando foi oferecido as moedas. Quer dizer, deu certo, aí bateu certinho, mais uma vez, não dá para duvidar. E a última pergunta aqui no não, Judas queria provar o poder de Jesus lá para aquele sinédrio lá? Não. Então, espero que você tenha gostado. Você está iniciando agora, quer fazer perguntas para desenvolver, né? Ou ter a sua verdade a respeito do Espiritismo, da Bíblia, você pode começar a fazer perguntas, né? Do que aconteceu na época de Cristo, se Jesus realmente nasceu em Nazaré, se Jesus realmente nasceu no estábulo, se aquela história que ele, né, foi para o Egito, foi fugido, a questão que ele não tinha hotel, na época chamava outro nome, mas para você entender, hotel, porque estava tudo tomado por causa do censo. E ele foi para uma hospedaria, né? Porque aí você vai descobrir o porquê que pode dizer para você que ele não foi para um estábulo. Porque naquela época, as casas, todo mundo tinha assim, uma galinha para comer, para pegar os ovos, tinha a vaca para leite, dentro de casa, né? Vamos dizer, a sala ficava aqui e eu tinha um quartinho que era um estábulo para os animais. Então chegou lá na casa dos primos de Maria, de José, e no caso o único lugar que tinha era este Maria, que era dentro da casa dos parentes. Ele foi batendo em porta de pousada em pousada, hotel em hotel. Está tudo fechado, minha filha, por causa do censo, está tudo fechado, minha filha. Então, essas perguntas que você pode fazer, a sua verdade vai aparecer, pode ser que apareça essa minha verdade para você, e várias perguntas. Inclusive até tem um livro bem antigo que ajuda a fazer essas perguntas todas, como a estrela de Belém. O que foi a estrela de Belém? Foi realmente um sinal que Cristo estava nascendo, e os 3 reis magos existiam. Faz pergunta ali na Bíblia, você ali dali você vai exercitar. Ao mesmo tempo que você vai exercitar, você vai de acordo com a sua mentalidade, com a sua evolução espiritual, a tua fé vai ser apresentada para você. O que vai ser apresentado para você, é claro que não vai ser igual para mim, nem para Manuel, nem para Joaquim, você entende? A sua verdade vai fazer você crescer espiritualmente. Até você tiver amadurecido
na sua consciência, na sua alma, no seu espírito, uma verdade que te contaram em forma de mentira. E para uma mentira se tornar verdadeira, ela tem que ser contada milhões de vezes. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.